Graças a Deus, é uma honra, é uma satisfação, mais uma vez, estar reunido aqui com todos vocês no canal Jailson HMTV, para junto darmos continuidade à nossa pequena e humilde palestra. E eu quero, antes de começar o vídeo, avisar para vocês que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Sabe, tem vezes que você entra no canal, vê os vídeos, mas não se esqueça de se inscrever no canal e dar o like, que é muito importante para o algoritmo do YouTube, tá bom, meus queridos irmãos? Que Deus ajude, que Deus abençoe. Muito bem, e vamos ler umas escrituras, porque nós queremos continuar com o assunto que nós vemos gravando. Esse já vai ser o terceiro vídeo sobre esse assunto, o arrebatamento, certo? Vamos gravar esse de hoje e no próximo domingo vamos gravar o último vídeo sobre esse assunto aqui, sobre o arrebatamento. Muito bem. Vamos abrir a escritura em Mateus capítulo 10, o Evangelho de Mateus capítulo 10, do versículo 34 ao 40. Aqui vamos ler as próprias palavras do Senhor Jesus Cristo. O Evangelho, segundo escreveu o Senhor Mateus, capítulo 10, versículo 34 ao 40, e diz assim a palavra de Deus através do próprio Senhor Jesus Cristo: não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Olha aí. Verso 35. Porque eu vim pôr em decisão o homem contra seu pai, o filho contra sua mãe e a nora contra sua sogra. 36. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. 37. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Verso 38. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Verso 39. Quem acha a sua vida, perdoá-la. E quem perde a sua vida por amor de mim, achará. Versos 40. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Amém? Mateus, o Evangelho, segundo escreveu o Senhor Mateus, capítulo 10, do versículo 34 ao 40. E baseado, irmãos, nessas escrituras, o meu assunto, o tema da nossa palestra de hoje, domingo, é: o arrebatamento traz uma separação. Esse é o nosso tema da nossa humilde palestra de hoje. O arrebatamento traz uma separação. Irmão, muitos pregadores, preste bem atenção que eu vou falar, muitos pregadores, junto com as suas congregações, e quando eu digo pregadores, irmão, eu não estou falando dos pregadores da Assembleia de Deus, nem da Batista, nem da Universal, nem da Deus. Não, eu estou falando dos pregadores da mensagem. Porque os batistas, os assembleanos, eles não sabem nada de arrebatamento. Esse arrebatamento que eles pregam aí foi um arrebatamento que foi criado, a maioria, porque a maioria dos pregadores, especialmente os teólogos, os pentecostais, os teólogos pentecostal, né? Os pentecostais, os que seguem a linha pentecostal, eles creem num arrebatamento que foi inventado, que foi elaborado. Primeiro, uma jovem de 16, 17 anos, que eu não estiver equivocado, teve uma visão, teve um sonho. E depois um certo teólogo, um certo estudioso, pegou esse sonho, elaborou esse sonho e transformou esse sonho numa doutrina e chamaram de arrebatamento. Então, esse arrebatamento que eles pregam aí, não está baseado na escritura, mas sim baseado num sonho que depois foi pegado esse sonho e foi feito um arranjo teológico para formar uma doutrina. E muitos pregadores da mensagem, que diz que crê no William Branham como profeta, estão pregando um arrebatamento igualmente a eles. Então, muitos pregadores
junto com as suas congregações, estão vivendo em outra era. Esse é o problema, irmão, de muitos pastores da mensagem não conseguir ver a mensagem da hora, porque eles estão crendo num profeta, mas estão vivendo como seja numa mensagem de outra era. No tempo de Lutero, no tempo de Wesley, estão vivendo assim. É por isso que eles não conseguem ver a era do dia. Aí você, peraí, irmão Jailson, só tem 7 eras, e eu acredito, só tem 7 eras. Mas a Bíblia diz que depois das 7 eras, vinha o coroamento dessa era, que o profeta deu vários adjetivos. A era da noiva, a era do filho do homem, a era do 7º anjo, a era abraâmica. E no final, a era do arrebatamento. Essa era do coroamento, que é a era da plenitude, e Paulo falou isso. Vamos ver aqui a escritura, Efésios capítulo 1. Veja o que é que Paulo fala. Paulo fala do coroamento. Quando a última era termina, ela recebe o coroamento, aquela pedra, irmão, que Daniel viu no capítulo 2, no sonho de Nabucodonosor, que aquela pedra veio e bateu nos pés da estátua. Aquela pedra, o profeta disse, na mensagem, o princípio da dispensação gentia, que aquela pedra é a vinda do Senhor. Então aquela pedra é o coroamento. Quando a era de Laodiceia terminou em 63, no dia 28 de fevereiro de 63, veio o coroamento. Então nós estamos vivendo no coroamento, que é a plenitude. É a plenitude. Durante 7 eras teve porções, parte da palavra. Mas quando a era termina, agora a plenitude volta novamente. Assim como aconteceu na primeira vinda, a plenitude habitando em Cristo, na segunda vinda a plenitude estaria novamente na terra. Olha o que aqui Paulo disse em Efésios capítulo 1, versículo 10. De tomar, congregar em Cristo todas as coisas. Você veja que todas e as coisas, está tudo no plural, porque está falando da plenitude. De tornar, congregar em Cristo todas as coisas na dispensação. Dispensação. Essa palavra dispensação, ela tem 2 significados. Ela se refere tanto a um período de tempo, como também se refere à economia de Deus naquele tempo. Nesse período. Então, se veja o que é que a Bíblia diz. De tornar, congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude do tempo, no período onde a plenitude de Cristo estaria novamente. Isso ia trazer a economia do dia. Mas muitos pastores da mensagem, por não entender isso, estão vivendo uma economia que já passou. Já passou a economia que eles estão vivendo. É por isso que eles estão ainda pensando então estão fazendo fila de cura divina, estão fazendo isso e aquilo, pulo e grito, porque estão vivendo em outra era. E Paulo termina. Tanto as que estão no céu, como que estão na terra. Tá vendo aí? Isso aqui, irmão, é o tempo que nós estamos vivendo. O tempo da plenitude. Mas muitos pastores da mensagem, junto com o seu povo, estão vivendo como esteja em outro tempo, numa economia que já passou. Numa economia que não serve mais. Por isso que eles não conseguem avançar. Muitos param e outros recuam novamente, voltam para trás, voltam para o lamaçal. Aquilo que há 10, 15 anos, 20 anos eles pregavam contra, eles estão agora aceitando. Por quê? Porque eles estão vivendo numa economia passada, junto com o seu povo. Porque o povo não lê Bíblia, não lê mensagem, confia nos pregadores. Então eles pintam e bordam. Ele pinta o 7, como diz aqui na Paraíba. Então eles não conseguem ver a era que estamos vivendo. Por não conhecer a era do dia, irmão, na mensagem A União Invisível da Noiva de Cristo,
Essa aqui, tradução dos crentes da Bíblia. A união invisível da noiva de Cristo, do dia 25/11 de 1965, parágrafo 201, o profeta nos ensina, nessa mensagem aqui, a união invisível da noiva de Cristo, o profeta nos ensina que estamos na era do rapto. Que estamos na era do rapto, irmão. Meu Deus, domingo, se Deus permitir, de hoje a 8, eu vou falar sobre, eu vou trazer o último vídeo sobre esse assunto. Porque que eu vou provar nas escrituras que o arrebatamento não é do jeito que os povos estão pensando. O arrebatamento é uma revelação em uma era e eu vou provar nas escrituras. Isso é para o próximo domingo, de hoje a 8. Então o irmão Branham, nessa mensagem, a união invisível da noiva de Cristo, ele nos ensina que estamos na era do rapto. E outra coisa, ele também nos ensina, irmão, que o arrebatamento não é como muitos estão pensando, muitos estão pregando. O arrebatamento, não é no coletivo, não. O arrebatamento vem ao indivíduo. O arrebatamento, ele vem ao indivíduo, não no coletivo. Quem pensa que o arrebatamento vai arrebatar muita gente, está enganado. É no individual. O arrebatamento vem ao indivíduo. E quem ensina isso é o profeta e as escrituras. As escrituras ensinou isso e a revelação profética traz luz sobre essa escritura para nós termos um entendimento e se alimentar com a economia do dia. No tempo e na era que estamos vivendo. O arrebatamento não é coletivo, é individual. Ele vem ao indivíduo. Você pode até dizer, irmão Jailson, isso é um absurdo, mas eu vou mostrar nas mensagens. É por isso, irmão, que o arrebatamento traz uma separação. Quando o arrebatamento vem até você, o indivíduo que está recebendo, traz uma separação, porque a maioria dos professores da mensagem, irmão, estão querendo companheirismo. Estão querendo união. Mas como pode ter união, irmão, e companheirismo, que estamos vivendo em outro tempo, em outra dispensação? Estamos vivendo no coroamento. E no coroamento exige separação. Por isso que o arrebatamento, quando o arrebatamento vem até você, não importa que você seja membro de igreja, não importa que você apenas seja um irmão simples, ou seja quem for na igreja, quando esse arrebatamento vem a você, você tem que ter uma separação, irmão. Isso não quer dizer que você vai ficar com raiva da pessoa, não vai ficar intrigada, não. Mas a sua fé vai aumentar e aquela pessoa que ela não tiver a mesma fé que você tem, não tem como os dois andar juntos. Porque agora você tem fé de rapto. E o irmão Branham disse que a fé de rapto está nos trovões. Hein? Então o arrebatamento não é como muitas pessoas pensam. Oh, vai muita gente. Não, o arrebatamento vem ao indivíduo e ele já está sendo produzido agora. O arrebatamento não vai acontecer. Ele está sendo produzido agora. Produzido. É só você voltar nos outros vídeos que eu falei sobre isso, que eu provei dele as mensagens, que o arrebatamento já está sendo produzido. A maioria dos pastores, como eles vivem em outra era, eles pegam essas coisas e jogam lá para frente. Para 2040, 2050, 2035. Ah, o arrebatamento tá... Não, irmão, e o arrebatamento está acontecendo todo dia. O irmão Branham disse que ele acontece todo dia. Mas ele vem ao indivíduo. E quando ele vem ao indivíduo, ele traz uma separação. Irmão, eu quero ler aqui algumas escrituras para nós sustentar isso que nós estamos falando aqui. Primeiro eu quero ler Lucas capítulo 17, versos 34 a 37 de Lucas. Para provar que o arrebatamento traz uma separação. Lucas 17. É uma escritura que a maioria dos pastores da mensagem conhece isso, irmão. Mas o problema é conhecer. E outro problema é ter o entendimento daquilo que conhece. Porque eu conheço muita coisa, mas não entendo tudo. E aí? Esse é o problema. E muitos estão nessa condição. Ah, eu conheço isso, mas não tenho entendimento. E por não ter entendimento, não pode crer. Porque essa falácia que me está na mensagem. Não. O importante é só crer. Eu não estou entendendo o que o irmão está falando. Não. Isso é uma falácia que inventaram na mensagem.
Como eu posso crer em algo que eu não tenho entendimento de algo? Isso não é lógico, não tem lógica. Crer numa coisa que eu não entendo. Meu Jesus. Porque eu sei que 2 e 2 mais 2 é 4. Porque que você botar 2 igual a 2, todo mundo sabe matematicamente que 2 mais 2 igual a 2 é 22. Agora, 2 mais 2 é 4. Isso é lógica. É um entendimento. Então, por isso que eu creio que 2 mais 2 é 4, porque eu entendi. Então, como eu posso crer em algo que eu não entendo? Não tem lógica isso. Olha aqui. Lucas, capítulo 17, versos 34 ao 37 de Lucas, para provar que o arrebatamento, ele vem ao indivíduo e o arrebatamento faz uma separação. Lucas 17, versos 34 ao 37, diz assim as escrituras, o próprio Jesus, irmão, que ensina isso. Digo-vos que naquela noite estarão 2 numa cama. Naquela noite, irmão, isso não está falando de uma noite literal, mas isso é numa esfera espiritual. Isso era na última era, porque a última era, de todas as eras, a última era foi a era que estava em treva globalmente, totalmente. E digo-vos que naquela noite estarão 2 numa cama, um será tomado e outro será deixado. Olha aí, olha aí. Olha a separação que o arrebatamento faz. Leva um e deixa o outro. Agora, leva para onde? Quando a gente fala de arrebatamento, todo mundo pensa, vamos ser arrebatados para o céu. Mas será que o arrebatamento é para não levar para o céu? Eu creio que o arrebatamento nos tira dessa dimensão e nos coloca em outra dimensão. Mas o arrebatamento, irmão, quando ele começa na sua vida, quando o arrebatamento vem a você, ele te leva para a palavra da hora. O irmão Branda disse no parágrafo 98 da mensagem ao nascer do sol. Somos transladados das denominações para a palavra. Aí é onde o arrebatamento te leva para a palavra da hora. Aí muitas pessoas, não, o arrebatamento vai nos levar para o céu, envolvido em política, envolvido em jogos, envolvido em tanta coisa errada. Como é que você vai para o céu desse jeito? Você não vai de jeito nenhum, o arrebatamento não vai te levar para... Não vai, porque você está envolvido, você precisa se separar dessas coisas. Vamos adiante. 2 estarão juntas, moendo, uma será tomada e outra será deixada. 2 estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. E respondendo, e disse-lhe, onde, Senhor? E ele disse, onde estiver o corpo, e esse corpo aqui, irmão, é o corpo da palavra do dia. Então, onde estiver o corpo, ajuntarão as águias. Então, você, quando o arrebatamento vem até você, ele te tira de onde você está, não importa. Mas, irmão, já isso eu creio no profeta, Mas por que você não aceita a revelação do selo? Porque você está dentro de uma denominação. Então, quando o arrebatamento vem até você, ele te tira de dentro das denominações na mensagem e te leva para a palavra da hora, para a palavra do dia. Porque, irmão, denominação não é um nome de igreja, não é uma placa de igreja. Denominação é o Espírito. E esse Espírito tem possuído muitos pastores da mensagem. E viraram, além deles receber o Espírito Santo, eles preferem receber o Espírito denominacional. E quando você recebe o Espírito denominacional, automaticamente você está sendo marcado com a marca da besta, porque o profeta disse que a marca da besta é um sistema. É a marca do sistema. Parágrafo 36 da mensagem de Shalom. Ele diz isso lá. Muito bem. Lemos Lucas, capítulo 17, verso 34 ao 37. Agora vamos para a 1 Tessalonicenses, mostrando que o arrebatamento traz uma separação. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 23, de 1 Tessalonicenses. Veja aqui o que é que Paulo, o primeiro mensageiro, fala. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo,
E todo o vosso espírito, alma e corpo. Olha aí. Olha aí. Todo o vosso espírito, alma e corpo. Aí muitos dizem, não, mas Jesus só quer a alma. Aí muitos por aí, sabe, as pregadoras. Hoje, irmão, hoje, desculpa eu dizer isso, mas isso é a verdade. Hoje, ninguém sabe mais o que é um crente. Não, ninguém sabe mais. Antigamente, quando você via uma irmã bem vestida, dizia, ah, essa aí é uma crente, o povo se separa. Hoje tá uma bagunça. Hoje você, quando olha para um lado, um pai do Senhor, quando você olha, o cara tá... Nem parece que é um crente. Então veja o que a Bíblia diz. E o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo seja plenamente conservado. Tanto o corpo, a alma e o espírito seja conservado irrepreensível para a parousia do Senhor Jesus Cristo. E essa vinda, essa parousia, já aconteceu em 63. E quando isso aconteceu, arrebatou os irmãos das eras, porque os irmãos que fazem parte da noiva das eras já foram arrebatados, e produziu o rapto para nós. Olha aí. Oh, glória. E o arrebatamento vem ao indivíduo, e quando ele vem, ele nos separa, ele traz uma separação. Vamos adiante. Primeira carta de João, capítulo 2, da primeira carta de João, versos 28. O nosso assunto é: o arrebatamento traz uma separação. Esse é o nosso assunto. Capítulo 2, verso 28 da primeira carta de João. Olha aqui o que é que João diz aqui. O apóstolo amado de Jesus. Agora, filhinhos? Permanecei nele. Nele quem? Em Cristo. Não é em placa de igreja. Não é placa de comperismo. Ah, eu sou do comperismo de Goiânia. Eu sou do comperismo de Joinville. Não. É em Cristo. E Cristo hoje é o selo, diz o profeta. Agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, e essa manifestação vem da palavra grega faneiro, que significa dar a conhecer, e isso já aconteceu. Não vai acontecer. Quem está esperando uma segunda vinda, ou uma terceira, ou pode tirar o cavalinho da chuva, que não vai acontecer mais vinda. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Oh, glória a Deus. Muitos estão confundidos, estão dentro da mensagem, com a Bíblia na mão, com a mensagem, pastor de 30 anos de ministério, com não sei quantas igrejas, com 30, 40, 50 igrejas, mas estão confundidos. Vamos adiante. Apocalipse, capítulo 5. Apocalipse, capítulo 5, versículo 1, diz assim, João, o amado, diz assim: e vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com os 7 selos. Aí você diz, mas irmão Jailson, o que tem a ver os selos com essas escrituras que o senhor leu, que diz que o arrebatamento traz uma separação? Irmão, todas essas escrituras que eu estou lendo aqui, Lucas, 1 Tessalonicenses, 1ª carta de João e o Apocalipse, essas escrituras, elas se cumpriram, elas estão todas ligadas uma com outra, uma se cumpre dentro da outra. Porque as pessoas acham que estudo, não, tem que ter uma ordem cronológica. Não, irmão, essa coisa de ordem cronológica, quem inventou foi os teólogos. Isso aí é um arranjo teológico. Mas não é isso, não é assim que o Apocalipse se cumpre. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Agora, vamos para o versículo, capítulo 18 de Apocalipse, verso 4. 18, verso 4 de Apocalipse. Olha aqui. Diz assim, verso 4. E ouvi outra voz do céu que dizia... sai dela. Sai da onde? Tira, o arrebatamento nos tira do sistema denominacional e nos traz para a palavra. E ouvi outra voz do céu que dizia, sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorra as suas pragas. Olha aí,
que o arrebatamento, o que é que ele faz? Ele traz uma separação. Vamos para uma escritura. Capítulo 22, para nós encerrar, de Apocalipse. Versículo 11, porque, irmão, todas essas escrituras que eu estou lendo aqui, elas estão ligadas uma com outra, uma se cumpre dentro da outra. Automaticamente elas estão cumpridas, uma se cumpriu dentro da outra. Versículo 11 do capítulo 22 de Apocalipse é a última escritura, para depois nós entrarmos na mensagem profética do sétimo anjo. Olha o que ele diz. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Meu Deus, deixa eu repetir essa escritura antes de ir para a mensagem do sétimo anjo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Olha o conselho que a Bíblia manda. Veja o conselho que a Bíblia manda. Que você é injusto, continua injusto, cara. Que você é sujo, continua se sujando. Aí diz assim, ó, e quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Por quê, irmão? Agora vamos para as mensagens do sétimo anjo, irmão. E vamos ver que o arrebatamento, ele vem ao indivíduo. E quando ele vem ao indivíduo, ele traz uma separação. Não tem como, irmão, se separar. Não tem como você estar junto. A Bíblia diz como os dois podem estar juntos que não estão de acordo. Muitos estão trazendo tem um comperismo aí dentro da mensagem, que me desculpe eu falar, mas esse comperismo é falso, irmão. Claro que tem pastores, irmãos que eu conheço com uma boa intenção. Vamos ter compromisso com fulano para ele conseguir ver o que nós estamos vendo, mas que ele tiver enquadrado nessa escritura, que ele for sujo, ele vai continuar se sujando e nunca vai conseguir alcançar a revelação que muitos estão recebendo. Não vai. O arrebatamento traz uma separação. Vamos para a mensagem profética agora, irmão, do sétimo anjo, para nós ver o que é que o profeta traz. Primeiro eu quero começar com a mensagem, o anjo de Deus. Mensagem, o anjo de Deus, do dia 4 de março de 1948. Do dia 4 de março de 1948. Parágrafo 44. Veja, irmão, o que é que o sétimo anjo ensina sobre essa última escritura que nós lemos aqui. Parágrafo 44 da mensagem, o anjo de Deus. Veja a data da mensagem, o ano da mensagem, 1948. Mas veja, irmão, que a unção que estava sobre esse homem, ela continua hoje renovando e trazendo benefício para aqueles que querem ter benefício, aqueles que querem ser bem-aventurados, aqueles que querem se alimentar com a economia da hora. Olha o que o irmão Brana disse. Eu creio que a hora da separação está aqui agora. Irmão, o irmão Brana não tem ainda pregado nem a Isera. Ainda não, nem a Isera ele tinha pregado. Mas veja o que é que ele diz, em 1948. Eu creio que a hora da separação está aqui agora. Deixando o que é sujo ser sujo ainda. Olha o que é a separação. Olha o que o arrebatamento traz para nós. Uma separação. Eu creio que a hora da separação está aqui agora. Deixando o que é sujo ser sujo ainda. Deixando o que é santo sendo santificado ainda. A hora tem chegado, onde Deus está desenhando a linha de separação. Oh, glória a Deus. E a gente vai ver, irmão, que essa escritura de Apocalipse 22:11, ela se cumpriu dentro da revelação dos céus. A gente vai chegar lá. E Deus está desenhando a linha da separação. E é isso mesmo. A igreja
está perto de estar no arrebatamento. Oh, glória! Tá vendo aí? Mas você tem de se separar. Tem de ter uma separação do santo e o profano. Tem de ter uma separação do justo e do injusto. Tá vendo aí? Tá vendo que o arrebatamento, o que ele traz para você quando você recebe? Separação. Eu li a mensagem O Anjo de Deus de 1948. Essa mensagem foi traduzida pela gráfica Luz do Entardecer. Vamos adiante. Mensagem O Caminho de Deus feito para nós. Nós saímos de 1948 e vamos para o dia 9 de dezembro de 1952. Vamos pular de 48 para 1952, parágrafo 166, mensagem O Caminho de Deus feito para nós, tradução A Voz de Deus, 166. Olha o que é que William Marlon Branham, o sétimo anjo, ensina sobre o arrebatamento. Olha o que é que ele faz. Ele diz aqui: irmão, eu não estou pondo carregamento para ir ao céu. Estou tirando o carregamento para ir ao céu. Olha aí. Ele estava tirando os fardos. Que tipo de fardo a gente tinha quando a gente recebeu essa mensagem? Fardo denominacional. Mas muitos pastores e pregadores dessa mensagem ainda estão com esses fardos denominacional. E o que é que eles precisam? É que o arrebatamento venha para eles. Irmão, eu não estou pondo carregamento para ir ao céu. Estou tirando carregamento para ir ao céu. Aleluia! Então, o arrebatamento, aqui ele usou a palavra no latim, o rapto, mas eu vou usar a palavra o arrebatamento, que vem da palavra grega harpazo. O arrebatamento desprenderá. Essa palavra desprenderá é a mesma coisa de separar. É só você dar um Google aí e você vai ver vários significados. E separar é uma dessas. O arrebatamento desprenderá tudo. Quer dizer, o arrebatamento separará tudo. A Bíblia diz, deixando todo o embaraço e o pecado que de perto nos rodeia, para que possamos correr esta carreira com paciência. Hebreus capítulo 12, verso 1. Tá vendo aí? Olha o que é que o irmão Branham diz. O arrebatamento, olha aí, pastores da mensagem. Isso é o William Branham falando. O arrebatamento fará o que, irmão Branham? Desprenderá tudo. Mas está o problema. Mas os pastores creem no arrebatamento que ainda vai acontecer lá para 2040. Então eles não conseguem se separar de nada. Eles dizem que creem na mensagem, que creem no profeta, mas estão pegados nessas coisas, sabe? Oh, meu Deus, eu não quero nem falar muita coisa para não trazer problema. Mas vamos adiante. Vamos usar a mensagem aqui. A palavra de Deus chama para uma total separação da incredulidade. Essa mensagem o irmão Branham pregou no dia 21 de janeiro de 1964. Parágrafo 41 da mensagem. A palavra de Deus chama para uma total separação. 41, olha o que é que o profeta diz. 41, ele diz assim: uma separação de tudo. Olha aí. Agora, como é que isso acontece na sua vida? Como é que isso é produzido na sua vida? Quando você recebe o Espírito Santo, e quem tem, só vai no arrebatamento quem tem o Espírito Santo, e o rapto faz isso com você. Ele te desprenderá de tudo aquilo que tu está preso. Uma separação de tudo. De qualquer coisa, de igreja, de uma comunidade, de um credo, de uma família, ou de qualquer coisa que fica entre você e crendo em toda a palavra de Deus. E aí, olha aí. Se a sua alma não concordar com cada palavra para esta hora, com um amém, o que acontece, irmão Branham? Esse é o problema. Que os pastores dizem que crê na mensagem, mas eles não crêem na palavra da hora. Eles não crêem na economia da hora.
Então ele não diz amém para isso. Se a sua alma, olha, e tá falando da alma aqui, ó, que a sua alma não concorda com cada promessa para esta hora, com um amém, há algo errado em algum lugar. Você precisa de uma separação. É por isso, irmão, que os pastores não creem nos trovões. Eu vi uma declaração feita por um pastor, um dinossauro, irmão. O homem, eu acho que tem mais de 40 anos de mensagem. O homem é um pioneiro aqui no Brasil, falando. Cadê que Paulo falou sobre o trovão? Cadê que Pedro falou sobre relâmpago? Eles não falaram nada. Então, irmão, vamos ter uma vida santa. Isso que ele falou. Mas isso aí mostra, irmão, que ele tem duas coisas. Quando esses pastores falam isso. Ou eles não estão lendo a mensagem da maneira correta, ou eles não creem mais no irmão Brana como profeta. Porque o irmão Brana disse que os mistérios estavam lá nas eras. Mas esses mistérios só iam ser revelados depois que o Cordeiro saísse do trono. Está lá no primeiro selo. É por isso que Paulo não falou, Pedro não falou. Porque o Cordeiro primeiro tinha de sair do trono para que esses mistérios que estavam nas eras, durante as eras, fossem revelados. Meu Jesus. 48 da mesma mensagem. A palavra de Deus chama para uma total separação da incredulidade. Olha o que é que o irmão Brana diz. Agora, separação. Isto separou Isaías do mundo da igreja. Isso separou Moisés do mundo da igreja. Isso separou todos os grandes profetas através das eras do mundo da igreja. Porque eles tinham isso, separou Jesus dos seus irmãos. Olha. Isso separou os apóstolos da igreja que havia naquele dia. Os fariseus, os saduceus, grandes homens. Homens santos, bons homens. Homens ótimos. Homens humildes. Homens que tinham mais fruto do Espírito. Jesus executou. Mas o que estava em suas credenciais? Que a palavra estava com ele. E a palavra prometida daquele dia estava com ele. A palavra prometida daquele dia estava vivendo através dele. E ele disse: quanto de vocês pode me condenar de pecado? Qual de vocês pode dizer que o que eu tenho clamado não tem acontecido? Aquilo, pois ele mostrou que ele era o Nazireu separado do Senhor. Ele era o Senhor, ele mesmo em carne humana. Então você veja, irmão, todos os profetas, até o próprio Jesus, eles foram separados da igreja do seu tempo. Por quê, irmão? Porque o rapto faz isso. Quando o arrebatamento vem até você, quando você recebe a revelação do arrebatamento, porque o irmão Brana disse que o arrebatamento é uma revelação. Então, isso te traz uma separação. Isso não quer dizer que eu vou ficar com raiva do irmão fulano. Não, mas não podemos andar junto, irmão. Porque ele crê, ele está vivendo em outra era. Meu Jesus. Vamos adiante. Vamos aqui adiante. Mensagem, pergunta e resposta número 2, do dia 23 de agosto de 1964. Tradução A Voz de Deus, de Goiânia. Pergunta e resposta número 2. Parágrafo 173. Fizeram uma pergunta para o profeta aqui, muito importante. E nós precisamos ver isso aqui. 173. Olha aqui. Aí, aqui o irmão Brana ensina que Apocalipse 22, versículo 11, se cumpriu dentro da revelação do selo. Mas Apocalipse 22, 11 está lá no final. Mas se cumpriu lá atrás, em 63, ó, tá vendo aí? Porque nós estamos vivendo na separação. Perguntaram para o irmão Brana: depois que a noiva for raptada, e a gente sabe que já tem um grupo que faz parte da noiva que já foi raptada. Os irmãos das eras já foram raptados. Eles ressuscitaram e já foram raptados, já estão lá. Depois que a noiva for raptada, se salvará algumas virgens nécias
ou se perderão todas? Vamos aqui para a resposta do profeta de Deus, o sétimo anjo, o irmão William Branham. Não, veja. Tudo haverá terminado para a igreja gentia quando a noiva for tirada da terra. E a gente sabe que já tem uma parte da noiva na sétima dimensão que já foram arrebatados. Eu provei nas mensagens que os irmãos que faz parte da noiva durante as eras já foram arrebatados. Tudo haverá terminado para a igreja gentia quando a noiva for tirada da terra. O Espírito de Deus abandonou a terra. Quer dizer, o Espírito de Deus não está mais em Laodiceia. Ele abandonou, a era acabou, irmão. É por isso que está os pastores da mensagem do jeito que eles estão aí, ó. Aí, ó, olha o que o irmão Branham diz agora. Ele cita Apocalipse 22:11. Aquele que é sujo, suje-se ainda. E o que é justo, seja justo ainda. E o que é santo, seja santificado ainda. Aí ele cita a escritura, Apocalipse 22:11. Em outras palavras, o santuário se põe fumegando. Quer dizer, quando que essa escritura se cumpriria, o trono não ia ter mais misericórdia. Agora, para você encontrar misericórdia, você tem que saber aonde o trono está. Em outras palavras, o santuário se põe fumegando. Se põe o advogado para onde se põe o advogado para defender a causa? Cristo abandonou o santuário. Mas aonde aconteceu? Ou isso ainda vai acontecer? Mas vamos ver o que ele vai dizer aqui no final. Cristo abandonou o santuário, terminou seus dias de mediação. Chega o rapto e ele sai do santuário. Olha, chegou o rapto. Mas isso ainda está para frente, irmão Jailson? Ou já se cumpriu e nós estamos sendo beneficiados? Vamos lá. Saiu e tomou o livro da redenção e reclama todo aquele que é redimido. Não há mais obra de mediação. Quanto entende isso? Aí, irmão Branham faz uma pergunta. Quanto entende isso? Poucas pessoas entendem, irmão Branham. Quantos entendem isso? O tenho num dos selos. Ou, sim, creio que foram os selos que Cristo saiu para reclamar sua obra de mediação. Então isso aqui não vai se cumprir. Isso se cumpriu cabalmente em 63. Porque o rato já veio. E quando o rato veio, Cristo sai do santuário. E o santuário agora fumega, não tem mais misericórdia. E agora você tem que saber onde está o trono de misericórdia. Você tem que saber onde está a misericórdia agora. Agora, irmão, eu quero ler aqui a última mensagem para nós terminar a nossa pequena palestra de hoje. O desvelar de Deus. O desvelar de Deus do dia 14 de junho de 1964. Para a gente encerrar a nossa palestra. Parágrafo 184 da mensagem O Desvelar de Deus. E o tema da nossa palestra é: o arrebatamento traz uma separação. Olha aqui. Olha aqui, pregadores da mensagem. Especificamente esses pregadores da assim chamada abertura da palavra, que me perdoe. A abertura da palavra está longe aí. Isso aí virou só apenas um slogan. Sabe? Eles pegaram uma coisa da Bíblia e fizeram um slogan para chamar a atenção. Isso é marketing. Meu Deus. 184 da mensagem O Desvelar de Deus. Ô irmão e irmã, está você captando isso? E aí? Pastores, estão captando isso? Pregadores? Veja, não vê você? Isso tem sido velado através dessas eras, de acordo com o que Deus disse. E ela será aberta nos últimos dias
aqueles 7 selos serão rompidos e toda coisa estará à vista das pessoas. Quando os selos são revelados, irmão, eles são abertos durante as eras e no final das eras eles são revelados. O irmão Branham diz que todas as coisas estarão à vista das pessoas. Mas que coisas são essas? Milênio, casamento, boda do cordeiro, tudo, julgamento do trono branco, tudo, irmão. Aqueles 7 selos serão rompidos e todas as coisas estarão às vistas das pessoas. O que vem acontecendo, meu irmão, o que vem acontecendo não vai acontecer, já vinha acontecendo e hoje nós estamos sendo beneficiados por essas coisas que os selos trouxe na sua revelação, na sua abertura. A hora da mensagem do 7º anjo. Todos os mistérios de Deus devem ser conhecidos naquele Elias. Nesta última hora, meia-noite. Isso aqui não está para frente, não vai se cumprir. Isso já cumpriu. Hoje, eu estou sendo beneficiado. O relógio da ciência, ou o relógio do juízo, como é chamado, o relógio do fim do tempo, marca 80 segundos para meia-noite. Mas o relógio de Deus já deu 0 hora em 63. Nós já estamos no amanhecer de um novo dia. Oh, glória a Deus. Como Cristo foi colocado para fora de sua igreja, o Filho de Deus, como ele é revelado como Filho do homem outra vez, como a igreja tem que ser colocada em ordem e tudo mais. O último dia, nenhum credo, nenhuma denominação, absolutamente a palavra, vivendo no indivíduo. Oh, glória! Olha aí. Eu tomarei um e deixarei um. Tomarei este e deixarei aquele. Vê? Não há nenhum laço, nenhuma denominação, nenhuma ligação ou nada. É o coração com Deus, somente ele vem. Oh, glória a Deus. Aí está, irmão. O arrebatamento traz uma separação. E ele vem ao indivíduo. E ele não vai começar, ele já foi produzido em 63 e hoje tem muitas pessoas recebendo o arrebatamento e tem se separado do sistema religioso que está dentro da mensagem e tem vindo para a palavra da hora. Tem vindo para desfrutar, ser bem-aventurado na era que estamos vivendo, na plenitude da palavra, na pedra de coroa. Estamos se alimentando com a economia do dia. Oh, Deus. Irmão, eu não estou aqui contra ninguém. A minha questão não é doutrinária. A minha questão é doutrinária. A minha questão não é pessoal. Pessoalmente, eu não tenho nada contra nenhum pregador, contra ninguém. Mas a questão é doutrinária. Então, eu estou aqui defendendo aquilo que Deus fez através do seu profeta, o último dos profetas. E que Deus nos ajude, irmão. E você, que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal para nos ajudar. E que as bênçãos do anjo do pacto, nosso Senhor Jesus Cristo, seja derramado nos nossos corações. Amém? E se Deus permitir, no próximo domingo, vamos continuar dentro desse assunto. Eu acho que eu vou trazer o último assunto sobre esse tema, o arrebatamento. Que Deus abençoe e shalom para todos vocês, no nome de Jesus.